tarde. Desejo as boas-vindas a esta web talk onde vamos debater o papel das mulheres nos seguros. Esta sessão faz parte de um trabalho mais vasto do Ecoseguros, em que procuramos avaliar qual o atual estatuto das mulheres na indústria. Começámos entrevistando Manuela Rodrigues, presidente das seguradoras de Lusitânia, que nos deu uma visão da situação passada, presente e previsivelmente futura em relação a este tema. Ao longo de 2 anos de publicação do Ecoseguros, temos procurado destacar as mulheres como porta-voz ou protagonistas das novidades que o setor vai dando à sociedade. É um facto que nas empresas portuguesas as mulheres são cada vez mais visíveis, mas ainda sem o natural destaque que seria natural. Segundo dados do Eurostat, referentes ao terceiro trimestre de 2020, apenas 36% das pessoas em cargos de gestão em Portugal são mulheres. E foi preciso uma lei em 2017 a determinar a representação equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos de administração e fiscalização do setor público e das empresas cotadas em bolsa. No entanto, para o setor segurador em Portugal, esta lei tem pouco efeito. Já não há seguradoras públicas e nenhuma está cotada em bolsa em Portugal. Pode dizer-se que em 2021 esta distinção homem-mulher numa atividade como a seguradora já devia estar desbatida, mas o facto é que ainda não está, ou poderá não estar. E é isso que vamos hoje avaliar nesta nossa conversa. Nesta conversa convidamos 3 mulheres com vivências diversas dentro da atividade seguradora e que em conjunto nos permitem ter uma visão ampla desta realidade. Assim contamos nesta web talk com a Dalila Araújo, que é administradora da Lusitânia Seguros, foi distinta governante, quer como secretário de Estado da Administração Interna, foi também governadora civil de Lisboa, é professora na Universidade Nova, doutorada em Ciência Política e tem-se interessado bastante por InsurTech e Corporate Governance. Pelo menos tenho visto algum trabalho feito nesses domínios. Também temos Ruth Santos. Ruth Santos é jurista e é diretor-geral do SIMPAS. O SIMPAS é o Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros. É uma entidade apoiada e autorizada pelo Ministério da Justiça. É, no fundo, um tribunal arbitral que procura vias de resolução alternativa de resolução de litígios decorrentes de contratos de seguros através de mediação e de arbitragem. Ruth Santos tem 20 anos de experiência a lidar com todo tipo de seguradoras, segurados, vítimas e todos os que procuram de forma rápida e acessível resolver conflitos na área seguradora entre os mais e os menos poderosos e em que ambos podem ser mulheres ou homens. Tem ainda que gerir os interesses entre os parceiros e associados, fundadores ou não, como a ACP, DECO, APS, APROSE, BRP, além de instituições estatais. Portanto, está habituada também a viver em terrenos onde a política é também fundamental. Finalmente, Paula Rios é jurista, mas esteve sempre ligada aos seguros em diversas funções, tendo tido experiência em seguradoras e estando atualmente, nos últimos anos, no grupo segurador MDS. Tem muitos contatos com o ambiente internacional dos seguros, mais recentemente como editora-chefe da revista Full Cover, uma publicação especializada do setor segurador, editada em Portugal para mercados internacionais. Conhece muito bem a organização do mercado português e as pessoas que protagonizam, e a sua contribuição é fundamental para compreender bem o papel das mulheres nos seguros, no presente e no futuro. Muito obrigado pela vossa presença e começaria a liderar hoje por perguntar, e muito relacionado com o decreto-lei, que de resto me chamou a atenção e que agradeço, o que pensa do método das cotas para mulheres e homens e as suas aplicações em diferentes domínios? Bom, cumprimento todas as minhas 2 colegas e o Francisco também, e agradeço este convite e esta participação e a discussão deste tema, porque de facto é um tema que não devia estar a ser discutido, mas que ainda continua a ser, e essa é que é a verdade. E quando falamos sobre cotas, a questão nunca se pode colocar és a favor ou és contra as cotas. Esta é sempre uma visão muito manicaísta deste tema. Nós, não, na essência e no conceito, ninguém é a favor das cotas, ou seja, não seria preciso um instrumento de política para regular aquilo que é o equilíbrio de género, seja na vida política, seja na vida empresarial, seja na vida no seu todo.
E, portanto, as cotas eu diria que são um instrumento de equilíbrio de género e é um instrumento de política. O Francisco, de facto, já referiu esta lei de 2019. Se quiser, em Portugal houve 2 momentos, ou há 2 instrumentos de correção. É a lei da paridade nos órgãos colegiais representativos do poder político, que hoje está em 40%. Portanto, essa lei determina que nos vários órgãos de representação política deve haver um equilíbrio de género nos 40%, e esta lei não impediu que, por exemplo, nas últimas eleições autárquicas, recentemente, em 308 municípios, apenas fossem eleitas 28 mulheres. Ou seja, os partidos políticos, e que deveriam ser os primeiros a dar um exemplo, não o deram. E devem se interrogar como é que é possível, quando fazem listas para as câmaras municipais, ou para as juntas de freguesia, ou para as assembleias, não procuram respeitar esta lei da paridade. Depois, a outra lei de 2017 é uma lei que é dirigida ao setor empresarial público e às empresas cotadas. Bom, de facto, esta lei teve 2 fases para a sua aplicação e que muito dependia das Assembleias Gerais, mas, na verdade, e como o Francisco disse também, esta lei ainda não atingiu nas cotadas em bolsa os tais 33,3%. Portanto, nem com instrumentos de política pública nós conseguimos, em 2021, mesmo nas áreas em que o Estado assim o determinou, exceto nas empresas públicas, no setor empresarial público, apesar de tudo, esse equilíbrio de género tem sido mais conseguido. Portanto, elas hoje já atingem 36% nos órgãos de administração e 40% nos órgãos de fiscalização. Porque mesmo nas cotadas em bolsa, se nós somos mais ao detalhe, depois vamos separar o que são administradores executivos e os não executivos, o que nós verificamos é que esta percentagem adquire-se muito à conta dos administradores não executivos ou das administradoras não executivas e não das executivas. Portanto, eu diria que as cotas desejamos que não sejam necessárias e que elas acabem, como noutros países já acabaram, mas hoje ainda adquirem muito do ponto de vista das políticas públicas, daquilo que é o papel do Estado a fazer estas correções, ainda têm importância e devem continuar a ser implementadas, fiscalizadas e também praticadas, porque isso também é essencial. E, portanto, nesta primeira análise, aquilo que eu diria, ficaria aqui. Muito obrigado. Ruth Santos, queria-lhe pegar um bocadinho também nas palavras da Lina Araújo e tentar compreender, portanto, não havendo uma contabilidade feita para as companhias de seguros, que é uma coisa que eu terei que fazer rapidamente, mas não havendo essa contabilidade feita, há uma percepção. E eu gostava de perguntar, para além do que acha do método das cotas, se verifica que há mulheres nas direções, mas raramente nas administrações. E como diz a doutora Dalila Araújo, poucas administradoras executivas, mais não executivas, quase figuras de representação. O que acha das cotas e qual é a sua percepção sobre a presença de mulheres na vida ativa dos seguros? Obrigada. Começo então por cumprimentar as minhas colegas e o Francisco também e agradecer o convite e, tal como a doutora Dalila disse, penso que é uma discussão importante e ainda atual. Relativamente à minha experiência nos seguros, é uma experiência de 20 anos. Eu acho que é um bocadinho transversal a todos os setores de atividade, não só os seguros, a presença masculina nos órgãos de administração. Nos seguros, eventualmente, aliás, em todo o setor financeiro, nos seguros e na banca, isso é mais visível, embora eu acho que tenha havido uma melhoria, não aquela que nós todos pretendíamos, mas tem uma melhoria significativa nos últimos anos. Eu noto que nas reuniões, portanto, neste meu percurso de 20 anos, em que estive presente em muitas reuniões, não só com as entidades públicas, designadamente o Ministério da Justiça e o Ministério da Economia, como ainda também com as companhias de seguros, eu tenho visto progressivamente a presença de mulheres crescer.
De facto, esta presença e este crescimento tem sido mais evidente nos órgãos de direção, menos nos órgãos de administração. Acho que há um caminho a percorrer, e nesse caminho que estamos a percorrer, esta legislação sobre as cotas também tem o seu papel. Aliás, os países, sobretudo países europeus, América do Norte, fizeram também esse caminho, e esse caminho passou também pela tal legislação relativamente às cotas. É uma pena que assim seja, a doutora Dalila tem razão. As coisas não se podem pôr muito sobre se somos a favor, se somos contra, não é? Mas eu diria, se tivesse que tomar uma posição que sou contra, gostaria muito mais que fosse um método natural, não é? Portanto, não fosse uma coisa imposta, mas como a doutora Dalila diz, ainda assim imposta, nós estamos a conseguir aquilo que se impunha acontecer, não é? Acho que de facto é um caminho, vamos ter que todos trabalhar nele e vamos ter que ter paciência e viver com ele. A legislação tem de facto este mérito de traduzir a tal mudança de mentalidades. Eu sei que é um clichê falar nesta questão de paridade e mudança de mentalidades, mas ela tem que existir e tem que se falar nisso, porque de facto onde nós chegamos hoje, e se calhar devíamos começar por aí, vem também na sequência de uma tradição, de uma história, de uma geração, mais do que uma geração, da educação que se viveram nos últimos anos. Aliás, a história, tradicionalmente, o papel dos homens e das mulheres era muito diferente, e nós sabemos qual é que era, desde o início, e, portanto, há aqui uma mudança de mentalidades que tem que se implementar, e a legislação, de facto, tem o mérito, ou tem o condão de traduzir essa alteração de mentalidades, seja fazê-lo quando essa mudança de mentalidade já aconteceu, seja porque está em curso, seja porque ainda é só uma intenção, uma vontade da mudança de mentalidade. Eu acho que estamos aqui nessa fase entre há uma intenção, uma vontade de mudança de mentalidades, ao mesmo tempo que ela já está a acontecer, já está em curso. Acho que a nova geração, a geração que vem agora aqui, eu pelo menos falo com os meus filhos, terá um papel fundamental, e vejo nas conversas que tenho com eles, terá um papel fundamental nesta questão. E, portanto, eu acho que a legislação tem de facto este papel importante e significativo, sendo que só por si, e como a doutora Dalila dizia, não será suficiente, vai ter que haver aqui uma vontade masculina, feminina. Outra questão que se põe aqui também é de quem é que é a responsabilidade, não é? Chegarmos aqui, é só uma questão educacional, é só uma questão geracional, tradicional, histórica, mas há também aqui responsabilidades dos homens e das mulheres de hoje em dia, não é? Se calhar também das mulheres, não só dos homens, mas isso eventualmente poderemos ter a oportunidade de ainda aflorar aqui nesta entrevista. Mas é como digo, acho que de facto há aqui um caminho que se está a fazer e que eu verifico que nas direções foi mais fácil fazer. Acho que é mais fácil fazer nas direções. Nas administrações há uma maior resistência, é verdade, há uma maior resistência. Mas eu acho que já começamos a ver assim uns casinhos, a própria doutora Manuela Rodrigues, a ASF, com a presidente da ASF, a Real, a própria doutora Dalila. Acho que já estamos a começar a ver alguns casos que, ainda por cima, são bons exemplos e são casos de sucesso que também levarão a que todos nós sintamos confiança nesta paridade de género, não é? Porque acho que havia aqui se calhar alguma desconfiança se isso iria resultar, e portanto acho que estes casos também são importantes para nós, e como lhe digo, nas reuniões a que eu tenho comparecido, cada vez vejo mais o elemento feminino. Há 20 anos atrás, as minhas primeiras reuniões, quando aqui cheguei, eram todas sempre com homens, se fosse com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Economia, fosse com as companhias de seguros, ou até com os associados. A PRP foi sempre o presidente da PRP, é um homem, e foi sempre, há 20 anos que a PROS igualmente, a APS igualmente, a DEC igualmente. Portanto, isto ainda se mantém um bocadinho, não é? Mas noutras situações já começa a haver um elemento feminino e começa sobretudo a haver ali um acompanhamento. Se calhar é por isso que as mulheres ainda estão um bocadinho relegadas, não é? A acompanhar os membros, ou seja, as presidências ainda são muito masculinas, mas as mulheres já começam a fazer parte disso, e também é uma forma de ganhar experiência, não é? Porque as mulheres, nesse aspecto, estão em desigualdade de circunstâncias ou de oportunidades, porque as mulheres, de facto, neste momento, não têm experiência
para sequer concorrer para esses cargos, não é? Porque ainda não lhes foi dada. E, portanto, e se calhar acompanhando e aproximando-se de quem já tem, é uma forma de ir adquirindo competências e valências para mais tarde poderem assumir esses cargos. Obrigado. Paula Rios, também lhe perguntava em relação às cotas em geral, mas também tentava aqui avançar um bocadinho, que era, na minha pesquisa, o que eu pude verificar ao longo dos anos é que as mulheres com perfil técnico, a Paula teve, por exemplo, funções da parte de subscrição, vê-se também na gestão de sinistros, vê-se numa área comercial, mas talvez uma área comercial pouco desenvolvida. Mas é quase que diria que é difícil ser mulher. Quase que diria que havia um problema de credibilidade, por mais idiota que isto pareça. Um problema quase de credibilidade. Ou seja, quem dava a cara pelas seguradoras tinha que ser um homem. Isto não estou a dizer que a culpa fosse das mulheres ou dos homens das seguradoras, mas do próprio sistema social, do próprio mercado, dos consumidores. Terei alguma razão nisto? Francisco, olha, eu lamento dizer da minha experiência, acho que não. Mas enfim, a minha experiência é uma experiência feliz. Eu, quando entrei para o setor segurador, havia uma administradora na empresa onde eu trabalhava que depois se tornou CEO, foi uma das primeiras, é certo. Depois trabalhei numa outra empresa onde tive outra administradora, a quem eu reportava diretamente, e assim sucessivamente, e cheguei eu própria também a ter alguns cargos de administração executivos. Portanto, eu acho que é evidente, há uma realidade, e a realidade é que há muito menos mulheres em cargos de administração e também nas seguradoras, mas, por exemplo, o setor segurador, eu acho que é um setor que está à frente, porque há 36 anos, quando eu entrei para o setor, já havia muitas mulheres diretoras no setor segurador. E é verdade aquilo que diz, que havia mais mulheres nos setores técnicos, na área da subscrição, na área dos sinistros, do que nas áreas comerciais, que eram mais masculinas. Acho que isso hoje está ultrapassado. Há muitas mulheres nas áreas comerciais, portanto, acho que isso, como muitas outras coisas, se ultrapassaram. Agora, também lhe posso dizer que nunca senti, e talvez eu me possa considerar uma privilegiada, em qualquer momento da minha vida, da minha carreira, nunca senti que me tratassem de maneira diferente, ninguém, nem da parte dos meus empregadores, nem da parte dos clientes ou dos sinistrados com quem eu lidava, grandes empresas, etc., que houvesse qualquer menos conforto por eu ser mulher. E fui, por exemplo, diretora de grandes sinistros, numa grande seguradora, lidando com milhões, e jamais tive esse sentimento e jamais foi posto em causa qualquer tipo de credibilidade. Portanto, eu acho que não, nunca senti isso, e acho que na minha opinião, estas poucas mulheres que ainda há no setor, portanto, nas administrações, acho que é uma questão que vai naturalmente dissipar-se, e desde já digo que, por princípio, também não sou a favor das cotas. Eu odiaria estar num conselho de administração e ser por causa de uma cota, embora no setor público eu entenda e aceite. No setor privado acho bastante mais discutível. Acho que é uma questão de tempo, e como a Ruth Santos dizia, e eu agora peço desculpa, não cumprimentei as minhas colegas, desde já aqui peço que me relevem, e cumprimento com efeitos retroativos, e o Francisco, mas é o entusiasmo do debate destas ideias que me transporta. Mas, como dizia a Ruth, e muito bem, isto tem a ver com a educação. E enquanto o Estado não se preocupar, os nossos governos não se preocuparem mais com a educação a este nível, e com a criação de paridade em termos parentais, que é uma coisa fundamental, isto também não vai avançar. Portanto, enquanto não houver uma igualdade na sociedade natural, também não vai haver, em termos naturais, uma igualdade nas empresas, porque as empresas são o reflexo da sociedade. E, portanto, eu acho que é muito por aí também que tem que se começar, é pela sociedade, com medidas, se calhar, mais fortes de criação de igualdade de género, e nomeadamente em toda a parte que tem a ver
com a educação dos filhos e com a criação de igualdade a esse nível, para evitar depois discriminações de que muitas vezes as mulheres são objeto, porque as suas circunstâncias também são um pouco diferentes. Obrigado, Paula. Dalila Araújo, queria colocar aqui o enfoque, no fundo, da nossa conversa está-nos a levar bastante para um problema que é da própria sociedade e de uma evolução de mentalidades que só as gerações é que podem resolver. O que penso que se pretende é acelerar esse processo. Não é? Mas eu continuo Mas se olharmos para o outro lado, ser mulher deve ter vantagens em relação aos homens em muitos aspectos. Eu lembro de falar com uma amiga que estava a assessorar uma política, uma presidente de Câmara, e ela falava em diferenças entre mulheres e homens, identificava algumas qualidades das mulheres: sensibilidade, humanidade, capacidade multitask, capacidade de se focarem bem em vários assuntos ao mesmo tempo, um rigor no trabalho, como se a avaliação do trabalho da mulher fosse mais exigente do que um igual trabalho de um homem. O que eu, olhando para tudo isto, acho que são qualidades. Isto é, as mulheres têm que perder as suas qualidades inatas e condicionadas por uma vivência social de séculos, têm que perder essas qualidades para estarem ao mesmo nível que os homens no plano profissional? Não, de todo, Francisco, não. As mulheres têm que ser aquilo que são. Quer dizer, não vamos agora, até porque mesmo do ponto de vista até dos comportamentos, e muitas vezes há uma tendência para que as mulheres assumam até um certo ar masculino e procurem até copiar comportamentos, enfim, tipicamente mais masculinos. Eu também não gosto muito destes estereótipos, o que é muitas vezes os mitos e os estereótipos alimentam-se eles próprios e, portanto, às vezes é preciso também desconstruir aquilo que nós assumimos como princípios ou como pressupostos ou até como uma certa doutrina, que muitas vezes ela não tem nenhum fundamento. Portanto, as mulheres têm que ser aquilo que são. E tem que se afirmar pela sua competência. De facto, eu também estou de acordo que eu também não gostaria de ir para um cargo só porque vou cumprir cotas. Eu venho de uma tecnológica, de uma multinacional, antes de chegar aos seguros, e as tecnológicas hoje têm até um perfil completamente diferente, portanto têm um melhor equilíbrio de género, porque pela natureza da própria indústria, portanto há mais raparigas e há mais jovens que chegam ao mercado de trabalho das tecnológicas e, portanto, elas têm que ser aquilo que são com o seu histórico. E quando o Francisco diz, e porque é que as mulheres, porque é que se reconhecem às mulheres algumas características singulares? Bom, é um pouco civilizacional. As mulheres têm que se afirmar mais no mercado de trabalho. Muitas vezes as provas a que as mulheres têm que ser sujeitas são superiores às que os homens têm que ser quando vão para um cargo qualquer e portanto, elas têm mais trabalho e têm que introduzir maior investimento na sua afirmação. E por isso é que elas também adquiriram este perfil de ser multitask. Quer na vida familiar, quer na vida pessoal, quer na vida profissional, de facto, há uma carga. Na vida familiar há uma carga civilizacional em cima das mulheres, é verdade. E, portanto, o facto de elas terem os olhos postos num conjunto de tarefas no cuidado dos filhos e na da família, e na vida pessoal, e na escola, e na universidade, e no que quer que sejam, dá-lhes essa capacidade de elas terem uma maior sensibilidade e um overview, no fundo e, de facto, quando nós lidamos com mulheres, quer os homens, quer as mulheres umas com as outras, ou os homens para com as mulheres, nós notamos que muitas vezes nós conseguimos ter a atenção dispersa num conjunto de coisas e conseguimos fazê-las bem em simultâneo. E eu acho que isso é uma característica que muitas vezes se atribui às mulheres e tem a ver com a sua própria herança e com a necessidade que elas têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem feitas. O Francisco também deve ter lido, há estudos já com fundamento e que identificam áreas em que as mulheres estão com maior presença. A chamada economia do cuidado. De facto, há uma presença maioritária para das mulheres.
Há mais médicas, há mais enfermeiras, há mais profissionais da ação social, há mais juízas também. E, portanto, há um conjunto de atividades em que as mulheres estão mais presentes nas farmácias também. Portanto, estas áreas são áreas em que as mulheres, por tradição também, por sugestão familiar, fazem uma formação nestas áreas. É evidente que tem a ver com o seu próprio perfil. E nós não podemos abdicar para deste perfil. Portanto, nem queremos, de maneira nenhuma, que as nossas filhas ou a geração para que se segue tenham um perfil diferente do que nós tivemos. E quando a ONU, um dos desígnios para a própria ONU para 2030 é termos um planeta 50-50, portanto, este é um dos desígnios e é uma das doutrinas da própria ONU e que incute nos Estados-membros, e como a Paula dizia há pouco, é preciso, não podemos olhar só para as cotas, temos que olhar para um conjunto de instrumentos da vida pública e que permitem às mulheres estar em pé de igualdade nas empresas privadas, na vida política, nas associações, onde quer que seja, em pé de igualdade. Mas elas têm que ter condições a outro nível. As cotas é uma parte do problema, é uma parte da questão e ela é aquela que está mais ao de cima, porque em profundidade, quando nós falamos desta nova legislação em que a lei obriga os pais a ficar em casa quando nasce uma criança, portanto, hoje os pais têm a licença de parentalidade, já não é a paternidade, é a parentalidade, e obrigatoriamente ficam durante X dias em casa. Este é um passo, mas também vale o que vale. Depois, ao nível da formação, e a Paula disse também isso, é preciso que os modelos de formação académica, eu dou aulas para numa universidade e vejo as turmas são maioritariamente femininas, mas há um gap em áreas em que as raparigas têm que estar presentes nos seus estudos universitários, porque é assim que elas chegam ao mercado de trabalho. No setor dos seguros, quando nós olhamos para um setor que, sendo conservador, ele vai com certeza evoluir, já está a evoluir, e há aqui novas abordagens, novos modelos de negócios, as insurtechs, as fintechs, portanto, tudo isto são aportes tecnológicos que vão chegar ao nosso setor. E é preciso que as mulheres tenham feito essa formação na universidade, estejam aptas a elas próprias estar em pé de igualdade no setor financeiro e nos seguros. Portanto, há aqui um misto entre mudanças ao nível da formação académica, ao nível das políticas públicas que permitem a que as mulheres e os homens partilhem um conjunto de obrigações relativamente à vida familiar, porque esse é determinante, e por isso hoje se fala muito na conciliação entre a vida pessoal, familiar e a profissional, e as tarefas mais partilhadas, mesmo aquilo que são os cuidados das gerações dos pais ou dos mais velhos na família, são obrigações tradicionalmente para as mulheres. É evidente que eu não quero generalizar, não se pode generalizar, mas a nossa percepção é de nós todos, quando olhamos para estes temas, são sempre as mulheres que levam os filhos ao médico, que se ocupam dos pais ou dos familiares que precisam. E, portanto, é uma mudança civilizacional, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de políticas, mas, apesar de tudo, é a obrigação formal das empresas cumprirem cotas, não é o nosso caso de facto, de cumprirem este equilíbrio de género e combater estas assimetrias, acho que deve ser um desígnio da própria sociedade e do próprio Estado. Obrigado. Ruth Santos, eu ia pegar num exemplo que deu há bocado, de começar há 20 anos e de ser a única mulher invariavelmente nas reuniões. Hoje em dia diz que as coisas já estão diferentes em muitos aspectos e gostava de dizer, as mulheres hoje em dia têm um papel de facto ativo, são pares numa reunião, numa conversa, ou estão presentes, ou são cota? Não, acho que de todo, não são mesmo cota. Eu acho que cada vez são mais presentes e valoradas as opiniões das mulheres. Portanto, nunca senti isso, de facto, nem há 20 anos atrás. Sempre senti que valoravam a minha opinião. Eu até lhe digo, eu acho que
que os homens hoje em dia já quase não passam sem esta visão feminina, precisamente porque estávamos a falar das tais valências ou características próprias das mulheres que existem, de facto. E elas existem logo muito cedo. Hoje em dia, posso dizer que hoje em dia a maior parte dos estabelecimentos públicos e privados têm aquela coisa que se chama orientação escolar. E, portanto, as crianças chegam ali, os estudantes chegam ali ao 9º ano e são acompanhados por psicólogos que fazem um estudo da personalidade para os ajudar um bocadinho, para os ajudar, não é obrigatório, naturalmente, a escolha é sempre do aluno, para os ajudar um bocadinho na vida académica que hão de seguir. Portanto, as áreas que, em princípio, se adaptam mais às próprias características do indivíduo. E eu, como tenho 3 filhos, já acompanhei os meus 3 filhos nessa situação e tive a oportunidade de falar com os psicólogos sobre isso. E ainda existe, e essas características diferentes das mulheres e nos homens existem mesmo, são valoradas e avaliadas e apreciadas e notadas pelos psicólogos, desde logo nessas entrevistas e nesses testes psicotécnicos e nesse estudo que fazem ao estudante. E essas características condicionam, de facto, a escolha dos cursos e a escolha das áreas. Aquilo que a doutora Dalila dizia há pouco sobre as mulheres serem mais cuidadoras, existe de facto, não sei se por uma questão inata, se por uma questão educacional, se pelo facto de sermos mães, se é uma questão histórica, se é uma questão cultural, mas de facto existem. Eu entendo que talvez esteja mesmo no nosso ADN, não é? Mas quer dizer, é uma opinião pessoal, e portanto, isso verifica-se. E eu acho que nas reuniões, estas reuniões onde eu tenho estado presente, eu acho que cada vez mais os homens gostam de ir buscar às mulheres esse registro, essa vertente, essa forma de ver as coisas, que de facto é muitas vezes diferente. É outra perspectiva que só acrescenta, não é melhor, não é pior, mas acrescenta, e portanto eu sempre senti a valoração da opinião das mulheres, de facto, e portanto nunca senti o contrário, e isto no mundo dos seguros, mas também com as entidades públicas com quem trabalhei e com quem me relaciono. Olá, pegando um bocadinho as ideias que têm sido lançadas, acha que as qualidades das mulheres são fundamentais para se compreender o mundo na sua totalidade? Vou tentar me explicar melhor. Antes vivíamos num mundo em que a análise era feita pelos homens, com as características que os homens têm. E que a Ruth Dalila já chamou a atenção é que há um maior respeito e uma maior intervenção, respeito pelas mulheres e uma maior intervenção delas. E acha que para si é fundamental para compreender bem as realidades, os assuntos que estão em cima da mesa na área dos seguros, ter uma opinião feminina em contraste com a masculina, ou há uma tendência para a uniformidade? Eu às vezes vejo que com as questões do atuariado, com as questões de cada vez mais tudo estar standardizado, ser homem ou ser mulher pode-se vir a tornar indiferente. E principalmente agora temos um terceiro sexo que é a máquina, não é? Que essa então aí só distingue se tiver instruções para isso. Ou seja, gostava de saber se o mundo fica mais completo e se é melhor para tudo, para o funcionamento, para a organização das seguradoras, para o funcionamento das seguradoras, haver um maior equilíbrio entre homens e mulheres na reflexão e nas tomadas de decisão. Francisco, é assim, eu sou profundamente igualitária e, portanto, eu acho que o mundo só faz sentido e fica muito melhor quando todos os seres humanos, quando os seres humanos em geral em pé de igualdade, portanto, seja de género, seja do que for, aqui estamos a falar de género, puderem dar o seu contributo de forma livre e cá está, paritária, portanto, em paridade. Isto significa que, obviamente, e não podia pensar outra coisa, o contributo das mulheres é fundamental, mas o dos homens também. E eu confesso que esta minha maneira de ver as coisas me faz ver, no fundo, eu acho que tão necessário é um contributo como o outro, desde que sejam igualmente, tenham o mesmo valor, digamos assim, do ponto de vista profissional, porque nós estamos a falar aqui, mais uma vez,
de profissionais e, portanto, se nós tivermos bons contributos de bons homens profissionais e de boas mulheres profissionais, é isso que vai interessar. O que é importante é que o acesso a essas oportunidades exista de forma idêntica para ambos. E depois cada um trará as suas qualidades, as suas virtudes, as suas características. Sendo eu, como disse, totalmente por uma igualdade de direitos e deveres, porque é assim que eu entendo isto, também sou uma acérrima defensora de, como dizem os franceses, sempre, vive la différence. Nós somos diferentes dos homens, eu não quero andar vestida ao homem, nem quero deixar de poder fazer aquelas coisas que são tão femininas, como ir ao cabeleireiro, maquilhar-me, enfim, até poder ser um bocadinho mais vaidosa que os homens, mas isso não tem nada a ver com o facto de depois, num momento profissional, eu ter a mesma seriedade e a mesma forma de encarar as coisas e reagir com as minhas características, mas perante os problemas de uma forma estritamente profissional. Eu devo dizer-lhe que eu conheço mulheres muito empáticas. É certo que as mulheres podem ter algum grau de sensibilidade diferente, não sei se maior ou menor, algumas características sem dúvida são diferentes, volto a dizer, vive la différence, mas eu conheci homens ao longo da minha carreira extremamente empáticos, extremamente sensíveis, conheci mulheres que talvez por estarem em cargos muito de topo e quererem precisamente ter aquele ar masculino, eram absolutamente insuportáveis, tanto não queriam demonstrar algumas características que consideravam femininas e de fraqueza. Portanto, também não podemos dizer que os homens não são sensíveis, que não, eu conheço homens multitask, portanto, eu aí acho que sim, que pode haver uma predominância de características, algumas nas mulheres e nos homens, que precisamente se completam em equipas para levar ao bom sucesso e a essas equipas terem variadíssimas características que depois podem enriquecer muito a equipa, mas eu não iria generalizar e, como digo, tenho conhecido de tudo e, portanto, o que eu acho é que é importante realmente nós, nas empresas, agirmos como os profissionais que somos e que temos que ser, sem nunca perder de vista o ser humano que somos, homem ou mulher, com as nossas características, mas que em conjunto, esse conjunto é que eu acho que é enriquecedor e, portanto, que vai realmente, no fundo, atingir os objetivos. Portanto, eu diria, características há algumas diferentes, sim, somos diferentes, mas também às vezes há homens com características ditas femininas e mulheres com características ditas masculinas, e isso também podia ser, enfim, podia dar origem a outro debate, mas é um pouco esta a minha visão. Não sei se respondi totalmente à sua pergunta. Sim, mas falaremos um bocadinho das máquinas mais à frente, que gostaria também de ter essa opinião, mas eu também devo fazer aqui nesta altura uma declaração de interesses, que é assim, eu para mim não vejo qualquer motivo para numa atividade que é intelectual, como atividade seguradora a todos os níveis, haver diferença entre homens e mulheres. Portanto, não vejo. E também concordo com a Paula em relação às atitudes das pessoas quando se está perante uma mulher mais determinada, ouço que a mulher é pouco razoável. Quando um homem faz o mesmo papel, é uma pessoa com princípios, com determinado, etc. Quer dizer, não é visto, não é posto em causa a sua razoabilidade. Pode ser o seu feitio, mas a razoabilidade não é. E o que eu acho, para mim, e gosto de estar a ter esta conversa, porque para mim não é francamente difícil de compreender que haja diferenças entre mulheres e homens no dia a dia. Complicado. Acho que sim, no atletismo há diferenças, não há dúvida. Em qualquer atividade que não seja física, não vejo qualquer motivo. Mas, Dalila Araújo, há aqui um ponto que para mim é importante, que é o seguinte. Estou tentado em várias frentes, na frente política, na frente académica, além em todos os aspectos empresariais, e por isso tem vivido em mundos masculinos, tradicionalmente masculinos, todos. Quase que diria não tem paz, está perfeitamente sempre no mundo, que eu espero que não seja hostil, não terá sido, com certeza, mas pouco convidativo. E queria perguntar isso.
como é que é possível, que conselho, desculpe estar a fazer mesmo assim, que conselho poderia dar a uma mulher para conseguir progredir na sua vida, já nem digo progredir na carreira, progredir na sua vida, e colocar toda essa hostilidade no seu sítio, não ser perturbada por isso? Há algum segredo? Bom, Francisca, de facto eu tive um cargo público em que fui a primeira mulher a assumi-lo na história da democracia. Portanto, foi na administração interna, os papéis todos diziam secretário de Estado. E primeiro que aquilo fosse resolvido, bom, ou iam não sei quantas milhares de folhas para o lixo, ou então eu passaria a assinar como secretário de Estado para no masculino. Mas isso são pormenores, porque depois toda a coreografia institucional para um cargo daqueles foi sempre pensado para homens. Portanto, estamos a imaginar o que é fazer determinados atos institucionais em força de segurança e em serviços de segurança. É notável aquela imagem da ministra espanhola grávida da Defesa, quando pela primeira vez passou revista às Forças Armadas. E, portanto, são imagens diferentes, num mundo que tem que ser igual, Elas não são diferentes porque elas ocorrem pela primeira vez. E, portanto, eu, nos cargos que tive, de facto, fui confrontada, mas também nunca tive nenhuma hostilidade, nunca tive nenhuma resistência, mas pronto, as nossas experiências pessoais são pessoais, mas não anulam aquilo que são diferenças noutras áreas. Também no mundo académico, eu estive no INESC, lidei com o professor Tribolé, com muitos professores do INESC e com o professor Arlindo Oliveira, portanto, um homem para a inteligência artificial, eu depois até queria falar um pouco sobre a máquina, sobre os algoritmos, portanto, de facto, lidei muito com o mundo mais masculino, mas aquilo que com a minha idade posso dizer e com a minha experiência de vida, quer empresarial, quer pública, é que nós temos que ser aquilo que somos, temos que nos afirmar pela qualidade e pela competência. E estamos a concorrer em desigualdade. Isso não pode ser eludido ou escamoteado. Portanto, nós temos sempre que nos afirmar mais em determinadas áreas. O Francisco há bocado dava um bom exemplo. Quando um homem diz de forma veemente é assim, é determinado. Quando uma mulher diz, não é, ou quando uma mulher diz de forma mais veemente é assim, não é razoável e é pouco flexível. Isto vale o que vale, são estereótipos de género. Eu não valorizaria muito porque eles tendem a acabar com as gerações, as dos meus filhos e as dos nossos netos. Estes temas, estes estereótipos tendem a diluir-se e bem. Aquilo que eu, não é propriamente conselho, mas aquilo que são os princípios, é nós afirmarmos pela competência, pela determinação e por nunca desistir. Muitas vezes nós fingimos que não percebemos, mas quer por nós próprios, quer pelos outros homens e mulheres, porque isto não é, o tema da igualdade não é um tema de mulheres, também não há nada de mais errado, é um tema de mulheres e de homens. Portanto, deve ser um objetivo comum, porque senão se isto for um tema só de mulheres, é o feminismo dos anos 50, isso está ultrapassado, teve a sua história, teve a sua época, portanto, nós não estamos nesse registro. É um tema de homens e de mulheres. E a diferença para as mulheres, seja na vida empresarial, seja na economia, nós sabemos perfeitamente os estudos que há sobre a importância das mulheres no consumo. São as mulheres que tomam decisões sobre determinadas áreas para o consumo mais do que os homens. Mesmo nos seguros, não tenho estudos, admito que em alguns ramos as mulheres tenham ali pouca decisão, mas noutros elas terão, nomeadamente nos seguros, que têm a ver com a casa e que têm a ver com o próprio recheio da casa. Admito que as mulheres tenham uma maior determinação e uma maior decisão naquilo que é seguro ou que não é seguro. Portanto, no automóvel, admito que num outro estereotipo de género digam os homens percebem mais do seguro automóvel. Portanto, mas também isso também é uma percepção, não tenho aqui nenhum fundamento científico que me leve a concluir isso.
Portanto, Francisco, aquilo que eu aconselharia, se é que posso dizer isto, afirmar pela competência, pela determinação e por nunca desistir e por perseguir aquilo que nós gostamos de fazer em pé de igualdade, respeitando os homens, respeitando as outras mulheres e percebendo que há temas que serão diluídos, mas com o tempo eles vão sair da nossa sociedade e, de facto, o mundo é de homens e de mulheres e é paritário e é assim que nós devemos construir as novas gerações. É uma sociedade 50-50. Acho que todos enriquecemos com as características de uns e com as especificidades de outros. É isso. Obrigado. E eu então vou introduzir a máquina, mas depois volto para a Dalila. Está bem. Tinha aqui uma pergunta com duas vertentes. Por um lado, vive o seu dia-a-dia, não estou a dizer que viva diretamente sempre, mas vive a mediar e a arbitrar situações de conflitos, onde temos homens e mulheres em todos os níveis sociais e em que estão a afirmar os seus direitos, não é? E temos mulheres de um lado das seguradoras em que estão a defender a sua empresa, com certeza. Temos as vítimas, podem ser homens ou mulheres. Queria lhe perguntar, por outro lado, também tem que lidar, uma vez que o Simpas faz decisões, e corrija-me se eu estou errado, faz decisões de primeira instância, faz sentenças de primeira instância, tem que lidar com juízes e juízas, com magistrados que também têm os seus... onde também poderíamos ter uma conversa deste género. Estava a lhe perguntar se nota alguma evolução neste aspecto, ou seja, se nas questões de paridade, se há 20 anos havia uma realidade e agora há outra, mas em que o facto de ser homem e mulher se torna indiferente. E já agora, introduzindo a máquina, até quando é que será uma máquina a tomar grande parte das decisões judiciais? Obrigada, Francisco. Relativamente à primeira questão, o Simpas tem aqui um crescimento e tem aqui um historial um bocadinho diferente dos tribunais judiciais, sendo certo que também nos tribunais judiciais a maioria dos juízes no início seriam homens. Hoje em dia as coisas já estão muito igualitárias. Basta pensar que realmente na Faculdade de Direito, e eu tirei o curso na Faculdade de Direito de Lisboa, nós entramos somos 400 logo no primeiro ano, e a maioria são mulheres, de facto. A Faculdade de Direito é marcadamente feminina neste momento, e já era assim no meu tempo, mas segundo sei continua a ser assim. Bom, portanto, há muitas mulheres com licenciatura em Direito e a partir daí, depois de advogadas, também a concorrer à magistratura e a serem magistrados. Aqui o Simpas tem um percurso um bocadinho diferente, não é um tribunal judicial, é um tribunal extrajudicial de resolução alternativa de litígios e quando nós iniciámos a nossa atividade no ano, fomos criados em 2000, iniciámos a atividade em 2001, portanto temos 20 anos de atividade. Os juízes que compunham o Simpas eram todos juízes conselheiros jubilados. Portanto, optou-se por escolher juízes da magistratura, porque a resolução alternativa de litígios, designadamente estes procedimentos de mediação e de arbitragem, não eram muito conhecidos e achámos que de alguma forma credibilizaria melhor estes novos procedimentos de resolução de litígios que se viessem árbitros da magistratura a colaborar connosco. E os primeiros anos assim foi, ao contrário daquilo, mesmo ao arrepio daquilo que acontecia nos países mais desenvolvidos nesta questão da resolução alternativa de litígios, que já tinham avançado para árbitros que não da magistratura, mas nós, foi uma opção em Portugal, todos os centros de arbitragem tinham juízes da magistratura e acho que foi importante para aproximar as pessoas deste tipo de justiça e terem confiança na mesma. E assim foi durante uns anos, até 2009, e esses juízes conselheiros jubilados que nós tínhamos eram cerca de 9, que colaboravam em vários locais do continente e das regiões autónomas, eram todos homens. Em 2009, achámos que já era a altura de evoluir, mudámos um bocadinho o objeto social, os regulamentos, os estatutos, e achámos que era importante fazermos aqui uma evolução e evoluímos para juízes advogados. Atualmente, todos os juízes que colaboram com o centro, e são cerca de 16, são todos advogados.
e temos homens e mulheres, e posso-lhe dizer que em termos de julgamentos realizados aqui no Simpas, e portanto nós realizamos os julgamentos das nossas instalações em vários locais, Lisboa, Porto, Coimbra, nas regiões autónomas, não há distinção nenhuma no tratamento quando são juízes homens e juízes mulheres, portanto a escolha é aleatória e as pessoas, tanto os reclamantes, homens e mulheres, como os representantes das companhias de seguros, homens e mulheres, acatam bem as decisões de ambos os sexos, sem qualquer discriminação. No entanto, no início, em 2009, 2010, aconteceu uma coisa muito engraçada, que é, o Simpas é, neste momento, o único centro de arbitragem que tem a possibilidade de se recorrer das decisões. Como disse o Francisco, e muito bem, as decisões do Simpas têm o valor de uma decisão de primeira instância. Por princípio, as decisões que são tomadas em arbitragem não são recorríveis, mas o Simpas entendeu, a direção do Simpas entendeu que as nossas decisões deveriam ser recorríveis, ou seja, nós não tínhamos nada a perder em serem sindicadas noutra instância. A instância que se indica as decisões do Simpas em caso de recurso é o Tribunal da Relação. E, curiosamente, nos primeiros anos, e o Tribunal da Relação são juízes de magistratura, pela primeira vez vêm chegar decisões tomadas por advogados, portanto, advogados investidos na qualidade de juízes árbitros. Isso, de alguma forma, foi estranho, não é? Os juízes estão habituados a saber que têm o monopólio das sentenças e de proferir decisões, e, de repente, havia advogados que também proferiam decisões. E, portanto, eram sindicadas com muito cuidado, os recursos também não eram muitos, de facto, mas eram sindicadas com muito cuidado pela relação, que estaria muito atenta se isto não seria uma justiça assim paralela ou estranha, que eles tivessem que intervir. Curiosamente, nessa altura, nós tínhamos, em 2009, como digo, começaram os nossos juízes advogados, homens e mulheres, até isso só tínhamos homens. Curiosamente, as decisões tomadas pelas juízes mulheres, portanto, pelos árbitros mulheres, quase sempre eram sindicadas de uma forma diferente daquelas que eram tomadas pelos juízes advogados homens. E eu não me apercebi logo disso, mas depois tinha uma árbitra advogada, portanto, e uma árbitra cujas decisões, sempre que eram sindicadas pela relação, portanto, eram objeto de recurso, quase invariavelmente vinham como procedentes, ou seja, portanto, a relação anulava a decisão do Tribunal Arbitral. E eram quase sempre homens da relação, portanto, juízes mais velhos e com mais tempo de carreira, que o faziam. Não lhe posso dizer se isto era exatamente assim, isto foi sentido, e de facto era assim que nós o sentíamos, era assim que era vivido. Não sei se era propositado ou não, espero que não, mas de facto isto aconteceu durante alguns anos. Agora não noto diferença nenhuma, confesso. Também muitos juízes da relação já são mulheres, claro, e portanto são desembargadoras, e portanto não noto essa diferença. Em relação aqui a advogados, nós sempre tivemos, desde há 20 anos atrás, que os advogados que vêm cá representar, tanto os reclamantes como as reclamadas, são tanto homens como mulheres, eventualmente até serão mais mulheres do que homens. Portanto, aqui quem está em juízo, até muitas vezes são duas mulheres, portanto, a representar a reclamante e a representar a companhia de seguros. Há muita presença feminina na advocacia, como eu dizia desde o início, e o entendimento é ótimo, tanto com os árbitros homens como com os árbitros mulheres. Não, isto é a relação um bocadinho a evolução que eu senti, mas de facto, hoje em dia, no momento em que estou a falar convosco, não se nota absolutamente nada, nem na sindicância que é feita pelos tribunais de relação ou eventualmente por qualquer outro tribunal, tribunais administrativos, constitucional, portanto não se nota nada, não se nota diferença nenhuma em função do género do árbitro que aqui profere a decisão. Em relação aos advogados também não, em relação a reclamantes também nunca senti reclamantes que individualmente, homens que vêm e sentem que há uma árbitra que é juízo, portanto aquilo vai decidir o caso, acho que nunca foi sentido em momento nenhum, nem por nenhum dos árbitros que nunca me reportaram essa diferença de tratamento. Olha, relativamente à ação da questão,
à questão das máquinas. Eu acho muito difícil que isso venha a acontecer, mas eu acho que há 50 anos ou há 30 anos atrás achávamos difícil as máquinas entrarem em quase todos os setores, e a verdade é que elas estão em alguns, não é? Designadamente na medicina e nas intervenções cirúrgicas. Na justiça, acho que há aqui um fator, cada caso é um caso, não é? E portanto, é muito difícil. Não sei, acho que a minha experiência de 20 anos aqui de processos, e mesmo no seguro automóvel, que parece uma coisa assim, ok, os acidentes ocorrem quase todos da mesma forma, alguém que não respeitou a regra da prioridade ou não executou a manobra desta maneira ou aquela, mas de facto cada caso é um caso, e todos têm nuances e todas têm questões muito próprias. E não sei muito bem até que ponto. Eu acho que a programação hoje em dia evoluiu imenso e já se consegue programar e prever um número de casos muito elevado, não é? Mas eu acho que há aqui uma falta, e acho que a justiça também se constrói um bocadinho com a tal sensibilidade, com humanidade, e portanto acho que seria muito a pena instrumentalizar a justiça dessa forma, porque acho que se perdiam aqui. Há muita coisa nos julgamentos, por exemplo, ouvir uma testemunha, há muita coisa que se retira daquilo que a testemunha diz, que não é só exatamente aquilo que ela está a dizer, é todo o comportamento corporal, se mente, se não mente, como diz, a convicção com que o diz. Há ali uma série de coisas que se retiram para a justiça, sobretudo nestas questões de avaliação da prova, que acho muito difícil serem analisadas e vistas por máquinas. Acho que a componente humana é muito importante na justiça. Paula, em relação às máquinas, Paula esteve em áreas técnicas também, áreas técnicas que implicavam também alguma análise e não era só ver estatísticas, tinha bastante que falar com pessoas e analisar as situações. Acha que a máquina pode vir a ajudar a esbater esta diferença entre homens e mulheres e haver um terceiro sexo que vai ser ultra pragmático, não vai ter qualidades nem defeitos inatos? É assim, eu não vejo, por acaso confesso que nunca pensei nas máquinas como algo para ajudar a esbater esta diferença. Acho que as máquinas têm a sua utilidade. Eu vejo sempre as máquinas como algo que está ao serviço dos humanos. Isto é uma questão geracional, não é? Tenho dificuldade em ver as máquinas em pé de igualdade com os humanos ou até ultrapassando os humanos, mas algumas coisas que tenho lido, como sabe, nós na Full Cover tentamos sempre ir muito além portanto, fazer artigos até com gente que está a pensar o futuro, e já tenho ouvido coisas extraordinárias que me fazem às vezes pensar que realmente vamos ter muitas surpresas e se calhar não estão assim tão longínquas como isso, mas não vejo, é assim, as máquinas vão estar ao serviço dos homens e das mulheres, penso que obviamente da mesma forma, e portanto para desbater essa diferença não. Acho que as máquinas, estando ao serviço, por exemplo, voltando à questão mais até do agregado familiar, mais até do ponto de vista profissional, sim, podem ajudar a libertar quem tradicionalmente está mais sobrecarregado com certas tarefas, mas cá está, eu acho que não se resolve isso através das máquinas, resolve-se isso através da educação, como também já aqui foi falado pela Dalila. Isso tem a ver com a educação e com estas novas gerações. E, portanto, eu vejo a geração dos meus filhos, que tenho muito orgulho em ter educado 2 homens, que são completamente igualitários, não só pelos exemplos que viram em casa, que felizmente já foram educados por um pai também que fazia tudo e completamente igualitário, mas que não têm qualquer prurido não tinham qualquer prurido em aceitar ainda na escola, no colégio, que as raparigas eram melhores alunas na altura, e dedicavam-se muito mais aos estudos do que eles, que não ligavam grande coisa. E, por exemplo, recordo, e agora conto isto a título um pouco de anedota, o meu filho, aquela nossa, ainda da minha geração, aquela ideia de que as mulheres iam um pouco para a engenharia, e na altura iam, já não é o caso. Felizmente, o meu filho mais velho, que foi para um curso de engenharia zootécnica, portanto, de animais, e eu, com aquele meu espírito ainda um pouco xenófobo, um pouco, enfim,
de desigualdade que havia na altura, disse então, no primeiro dia de aulas, então, Manel, quantas raparigas havia na tua turma? Pronto, uma engenharia de animais, não é? Ali tal. E ele respondeu, mãe, pergunta-me antes quantos rapazes havia. E segundo ele me disse na altura, eram 20 e não sei quantas raparigas e meia dúzia de rapazes. Portanto, isto demonstra realmente que como as coisas estão a mudar, vão mudar. Esta nova geração vai fazer a diferença toda. Esta nova geração vai confiar muito nas máquinas, efetivamente, mais do que nós ainda o fizemos. Mas eu vejo ainda as máquinas ao serviço da humanidade, por muito que adquiram cada vez mais uma sofisticação. Há aqui uma questão relativamente às máquinas que eu gostava de recordar e que certamente a Ruth vai também lembrar-se disso, é a questão do dilema ético, que se está a levantar muito em relação às viaturas sem condutor, portanto, aos veículos autónomos. E essa é uma questão que não está a conseguir ainda ser resolvida e dificilmente vai ser resolvida, porque enquanto que nós, seres humanos, temos princípios éticos que nos permitem decidir se tivermos que escolher entre atropelar uma pessoa idosa e uma criança, se calhar é o nosso judgment ético que o vai fazer. Uma máquina não tem essa capacidade e dificilmente o vai ter. Por enquanto, como está o estado da técnica, não sei como vai ser o futuro. Portanto, eu acho que as máquinas estarão ao nosso serviço, estarão ao serviço de uma melhor qualidade de vida. Enfim, em alguns casos vejo isso mais a nível do lar, da casa, do que das empresas, a favor facilitando a igualdade, talvez, entre homens e mulheres, mas eu ainda gosto de ver as máquinas ao serviço dos seres humanos, permitindo-nos libertar-nos de tarefas que as máquinas podem fazer, tarefas mais rotineiras, e fazer uso, ter mais tempo para a nossa criatividade, que por enquanto ainda, se calhar ainda é única, não é? Por enquanto ainda é inimitável. Obrigado, Paulo. Eu pegava aqui nas palavras da Paula em relação à questão das máquinas. Também acha que é um elemento neutro ou poderá vir a ter um papel mais importante na igualdade de género ou desigualdade de género? Não, eu queria analisar este tema das máquinas com duas perspectivas. Bem, uma é o setor de seguros está incontornavelmente no processo da transformação digital. Portanto, a forma como nós endereçamos produtos aos nossos clientes, seja ao nível comercial ou gestão para um sinistro. Portanto, hoje, de facto, a tecnologia coloca ao serviço da nossa atividade instrumentos e que nos permitem melhorar a nossa performance. Nós conseguimos hoje fazer simulações para seguro já de forma muito rápida e quase automática. Há um conjunto de novos consumidores que privilegiam essa metodologia, gostam de andar a simular seguros num determinado ramo, neste prestador, naquele prestador. Portanto, eu acho que é inevitável que a transição digital ocorra na nossa área de negócio. Quer na área comercial, quer na gestão para um sinistro. E, portanto, eu olho para a tecnologia de forma muito positiva e de forma incontornável na transformação digital. Basta ler aquele livro sobre a parte da Revolução Industrial para percebermos onde é que a Revolução Industrial e da forma como impacta todos os negócios. É evidente que na nossa atividade a componente humana, a componente de relacionamento do mediador com o seu cliente vai continuar a ter a sua procura, vai continuar a ser determinante, porque a tecnologia não é um fim em si mesmo, a tecnologia está ao serviço das pessoas. E quando falamos de transição digital, não quer dizer que se vai substituir tudo aquilo para que é humano pela tecnologia. No fundo é incluir e a possibilidade de haver processos que são tecnológicos e que são processos mais tradicionais. Portanto, eu olho para a transição digital de forma positiva, muito incontornável, mas não da forma como vamos agora tirar todo o relacionamento humano, todo o relacionamento da nossa atividade seguradora e substituir por bots, ou por máquinas, ou por modelos preditivos. Portanto, essa é uma perspectiva e que nos daria para estarmos aqui a analisar muito sobre as tecnologias que hoje já estão disponíveis na nossa atividade. Agora vamos olhar um pouco para o que está por trás da máquina.
E por trás destas máquinas estão o quê? Está a inteligência artificial, está o machine learning, estão todo um conjunto de tecnologias emergentes que são produzidas e que depois são colocadas para no mercado. Esta discussão é uma discussão fascinante, a inteligência artificial. Eu participei em várias conferências, do ponto de vista das políticas públicas e do papel do Estado, naquilo que é uma atividade livre de investigação e de produção científica na inteligência artificial, com o professor Arlindo Oliveira, justamente, e que é um especialista e que tem vários livros publicados sobre as mentes digitais, é um livro notável, e ele próprio reconhece que eu não quero, vou ser cautelosa porque não quero depois pôr em palavras minhas aquilo que ele não disse. Ele reconhece que a inteligência artificial, sendo genericamente e maioritariamente produzida por homens, pode estar sem que esse objetivo, ou seja, não é de forma explícita, mas de forma implícita, a introduzir no funcionamento estas máquinas, ou a manter aqui algumas assimetrias de género, algumas desigualdades no relacionamento da máquina com o cidadão. Em tese, isso é admitido, em tese. E nós temos vários exemplos de várias máquinas que, nas suas decisões automáticas, faziam discriminação de género em função da cor da pele e muitas vezes em função do perfil que se apresentava em frente da máquina. Portanto, esses são exemplos que são conhecidos. A Paula há pouco falava do filho que foi para um curso e que chegou a casa a dizer quantos rapazes é que havia em vez de raparigas. Isso é verdade. Portugal está muito bem classificado nos chamados cursos STEM, que é o Science, Technology, Economics and Mathematics. Está muito bem classificado em termos de género. Ou seja, na OCDE, as mulheres em Portugal atingem níveis de excelência nesta formação, mas não atingem níveis, nem comparados com os outros países da Europa, na programação, na engenharia informática, naquilo que vai contribuir para a tecnologia do futuro. E, portanto, aí pode haver, de facto, um déficit de pensamento feminino na inteligência artificial que pode produzir algoritmos que eles próprios podem continuar aqui a induzir e a produzir desigualdades de género. Esta é uma área área da academia. Esta é uma área da academia e o Instituto Superior Técnico já tem uma linha para de investigação para neste domínio. Isto na prática quer dizer o quê? Quando uma máquina está, por exemplo, a fazer uma simulação de um seguro, de um ramo, academicamente ou em tese, pode introduzir aqui alguns algoritmos que possam, de certa forma, prejudicar na apresentação de um preço final. Isto é, em tese. Eu falo dos seguros porque este pode ser um exemplo, mas há outros. Portanto, ou seja, as máquinas também têm que ter por trás esta visão feminina para que as máquinas possam, nunca substituindo aos homens, mas também não agudizando nem introduzindo aqui gaps nos seus processos de decisão automáticos. E este é, de facto, um tema muito, muito interessante que o Instituto Superior Técnico vem debatendo, onde eu participei, porque eu até participei numa conferência em que se perguntava, uma conferência internacional, pode o Estado... E aqui vem o que a Ruth estava há pouco a falar, a questão da ética. Pode o Estado ou não introduzir limites na inteligência artificial e que tenham a ver com a questão da ética? E no caso que ela deu de uma viatura, isto já foi a Paula, e um veículo automático, para qual é a decisão quando vê uma criança à frente ou quando vê uma pessoa com mais idade, o que é que o carro faz automaticamente. Portanto, esse é um tema que hoje a própria União Europeia, o Paulo colocou em cima dos centros de investigação tecnológicos. Isto não é um tema novo, nem é nenhuma extravagância. Portanto, a União Europeia
tem quem defenda que a inteligência artificial e aquilo que se faz nos centros de investigação e que se põe no mercado, seja no seguro, seja na banca, é muito típico no crédito. Estes algoritmos, na simulação de crédito, é muito típico a discriminação, não é só de género, mas muitas vezes raça. E basta perceber, quando se põe a naturalidade de um cidadão ou de uma cidadã, se nós pusermos uma geografia diferente, é possível introduzir ali algum algoritmo que possa fazer ali uma outra leitura diferente da que faria para um outro cidadão que nasceu na Europa, ou que nasceu em África, ou que nasceu noutra geografia mais distante. Portanto, é um tema muito interessante também nos seguros, porque estamos, no fundo, em alguns ramos também a obter informação de natureza pessoal quando fazemos uma simulação de um seguro de vida, e, portanto, é uma área fascinante para os seguros, o que está por trás das máquinas com que a indústria se apresenta ao mercado. É uma área bem interessante, Francisco, e eu acho que é um bom desafio para o Ecosseguros para debater isso com gente de outras áreas, do negócio, da engenharia e das políticas públicas também, e o papel do Estado nesta área. E foi uma excelente ideia que lançou, porque tendencialmente eu julgaria que as máquinas serviriam para anular discriminações e desigualdades. E o que me está a chamar a atenção é que podem viciar e ainda podem acentuar e perpetuar esses preconceitos, no fundo. É verdade. Podem gerar preconceitos. Os preconceitos de geografia são aqueles que mais aparecem. Sabemos todos do que é que nós estamos a falar quando pedimos informação sobre um cidadão, país de origem. Portanto, é muito fácil meter aí um algoritmo que faz logo ali uma diferenciação em determinadas matérias. Portanto, é uma área, de facto, bastante interessante para aprofundar. Muito obrigado. E já vamos. Podíamos ficar aqui a tarde toda, de facto, mas já vamos com mais de uma hora com a nossa conversa. É difícil concluir, as conclusões seriam múltiplas. Eu achava que este tema é difícil e agradeço muito, porque é um tema que aparentemente se pode falar uma tarde inteira, mas objetivamente, como aqui foi feito, não é fácil, tem que haver um esforço de sistematização grande. E quero agradecer muito. Eu penso que, tirando uma conclusão muito simples, numa conversa muito rica, carregada de informação, o que penso é que há, de facto, uma evolução da própria sociedade que está a levar para esta igualdade, de forma que daqui a 10 anos, 20 anos, esta conversa não faça muito sentido, não é? Estamos a falar de homens e mulheres, diferenças em todos os aspectos e nos seguros também. Espera-se que daqui a 10, 20 anos esta conversa não faça qualquer sentido, mas até lá faz. E durante esse tempo, para além dos esforços de educação e de consciencialização das pessoas que eventualmente poderão até estar a acentuar a desigualdade de género sem o saberem, ou apenas por instinto, há que também ter cuidado com os aspectos legais. Todos os passos legais que se possam dar ajudam a uma consciencialização e a fazer acelerar o processo. Quero agradecer muito Dalila Araújo, Ruth Santos, Paula Rios. Muito obrigado por terem enriquecido esta discussão, e espero que em breve voltemos a falar de temas outros temas mais dirigidos aos seguros e menos à sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada eu também.